Bom, então continuando, eu preciso formatar melhor essas informações que eu estou recebendo aqui, né, com o formulário, aquela coisa que a gente já fez, mas principalmente levando em conta essa parte de imagem aqui, tá certo? Então, o que que eu vou fazer? O que a gente vai ter que fazer vai ser pegar a lista que foi gerada aqui, deixa eu inclusive fazer um commit intermediário para você não perder para não perder esse histórico, né? Então, mostrando dados brutos de arquivos. Deixa eu comentar isso aqui só, depois eu faço o push. Então, o que que eu preciso fazer aqui, né? Eu tenho esse comando, mas na realidade eu preciso gerar essa lista de blob files de uma maneira, enfim, formatando os dados, né? Então a ideia é eu refatorar isso aqui, criando uma lista de blob files. Então no Ctrl Alt V você refatora para criar uma nova variável, só que na verdade aqui eu vou fazer um list comprehension, onde eu vou pegar cada um desses arquivos e formatar. Então, ou localizar, às vezes eu chamo. Então, sei lá, localizar blob, eu vou chamar para cada blob B no resultado desse meu comando, tá certo? Eu brinco que, né, vindo do Java, a única maneira de você ser produtivo no Java é você trabalhar realmente com TDD, ou aqui não é TDD, mas é primeiro escrever o código que você precisa e depois gerar, né? E o PyCharm também faz isso. Às vezes ele não sabe exatamente o que eu quero fazer, mas, por exemplo, não existe essa função localizar blob. Então eu venho com Alt e Enter e ele cria para mim. O único problema é que ele cria no lugar errado. Eu queria que ele criasse aqui, no caso, uma função interna ao index, tá? Mas, enfim, tá? Alt e Enter ele vai gerando os códigos para você com as assinaturas, tá? Bom, então eu tenho aqui o meu blob e para cada um desse blob, o que que eu vou querer fazer? Eu vou querer utilizar o form que também está presente na minha fachada. Então eu tenho lá, cadê? Não, get blob file, cadê os métodos? List, não, get blob, ué, cadê? Oh, blob file form, isso aqui. Então eu pego o meu formulário e para cada blob que eu receber, eu vou querer gerar o meu, cadê? Fill with model, né? Então eu pego o meu, não é o fill, mas sim o fill with model, eu passo o blob para ele formatar os valores para mim. Uh, e aí, com um detalhe, esse cara aqui, se eu der um Ctrl P, ó, ele tem como segundo parâmetro o image size, que por padrão são 32 pixels, tá certo? Então, se eu não passar nada, eu vou ter 32 pixels. Ah, mas eu quero a imagem com 64, que é a que estava sendo passada lá, não tem problema. Então, coloca o número aqui que você precisa. Nesse caso aqui, 64 pixels. Coloca um número aqui, ele vai gerar essa imagem para você, né? E aí, em vez de, quer dizer, aí eu já estou aqui gerando esses blob files, vamos ver se eu tenho alguma alteração. O que eu espero? Eu espero que essa data apareça localizada com o horário efetivo aqui do Brasil, que é o bloqueio que eu setei para essa aplicação lá nas primeiras aulas. E aqui nesse image URL, olha, o que eu espero é que ao final dela eu tenha uma imagem que tenha um tamanho, ó, tá vendo? Ele está passando essa imagem correta. Provavelmente o local ele vai continuar mandando essa imagem com esse tamanho porque eu não instalei, no caso aqui no meu computador, o Python Image Library, que ele precisa para emular o serviço de imagem no App-Engine. Mas se eu fizer o deploy disso, e eu vou fazer, a gente vai conseguir conferir esse servicinho. Mas vamos parar de blá blá blá, dar um F5 e ver se a coisa funciona, né? Então a priori, olha lá, consertou aqui o horário, colocou no formato aqui
o padrão brasileiro que eu defini no arquivo de configuração, tá? E colocou aqui também, formatou aqui o inteiro colocando um ponto no separador de milhar no meu número de bytes, tá certo? E na minha URL ele colocou aqui, ele vai mostrar a imagem do mesmo tamanho, mas veja que o fato dele ter acrescentado esse S64 é o que ele recorta. Se eu estivesse utilizando o PIL, ele ia recortar, não, ele ia redimensionar o tamanho da imagem. Então, nesse caso, como a largura é maior que a altura, ele colocaria esse tamanho aqui da largura com 64 e iria editar o tamanho da altura para manter o mesmo aspect ratio, né? A mesma razão entre largura e altura da foto original. Tá certo? Vamos fazer um deploy. Eu vou fazer um deploy já agora e para a gente conferir isso aqui na próxima aula. Vamos ver como é que funciona isso no deploy e ver se a coisa funciona a contento.